Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 27 de outubro. Nova resolução do Conselho Nacional de Justiça permite compartilhamento de informações entre juízes de diferentes ramos do judiciário. A cooperação inclui atos processuais como coleta de depoimentos, investigação patrimonial e apresentação de provas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Primeira turma do STF rejeita habeas corpus de acusada de matar a cunhada e o pai dela em 1997. Em sessão virtual, segunda turma do Supremo nega pedido de extradição feito pelo governo chinês por falta de garantias fundamentais. Tribunal Superior Eleitoral analisa pedidos de apoio da Força Federal para as eleições municipais deste ano. Em sessão por videoconferência, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou 2 pedidos de liberdade e um mandado de segurança. O primeiro processo em julgamento foi um habeas corpus em favor de um pecuarista do Pará, acusado de matar a cunhada e o pai dela em 1997. O pecuarista permaneceu foragido por quase 19 anos, sendo preso somente em novembro de 2016. Em março do ano passado, por decisão do ministro Marco Aurélio, relator do processo, foi concedido ao réu habeas corpus. O advogado de defesa argumentou que houve excesso de prazo na prisão preventiva. Durante todo esse período em que o processo tramitou sem a presença do paciente, compareceu à prefeitura, IBAMA, delegacia de polícia em fóruns para participar de audiências judiciais. Ou seja, ele praticou atos que se espera de um cidadão integrado à sociedade. O ministro Marco Aurélio deferiu em parte o pedido da defesa, por entender que havia excesso de prazo na prisão preventiva, que durava mais de 2 anos. Privar da liberdade por período desproporcional pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo, viola o princípio da não culpabilidade. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Eu afasto qualquer excesso de prazo. E por que isso? Porque o título pelo qual o réu estava preso, o último título era a decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia efetivada dia 26 de fevereiro de 2019. Não ficou preso nem um mês, porque em 19 de março do mesmo ano houve a liminar concedendo a liberdade ao paciente. A divergência foi seguida pelos demais ministros da primeira turma, que negaram o pedido da defesa, determinando assim a revogação do habeas corpus concedido ao pecuarista. Depois, os ministros analisaram o pedido de habeas corpus em favor de um réu acusado de tráfico de drogas em São Paulo. A defesa argumentou que houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sem nenhuma tentativa de intimar o advogado, seja por telefone, por e-mail, houve a conversão do flagrante em preventiva, indo totalmente contra o que se diz aí o artigo 8A, inciso 2, da referida recomendação. O relator do habeas corpus, ministro Marco Aurélio, negou o pedido, entendimento que foi seguido pela ministra Rosa Weber, pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, vencido o ministro Luiz Roberto Barroso. Os ministros também julgaram mandado de segurança que questiona a decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou instauração de tomada de contas especial para análise de supostas irregularidades relacionadas à construção de uma unidade da usina Angra 3. Houve sustentação oral. Um dos argumentos do advogado do impetrante foi que houve violação do princípio da segurança jurídica. Os gestores do contrato, entre eles o nosso cliente, que era gestor da Eletronuclear à época, conduziu a execução do contrato com base na legítima confiança de que este contrato havia sido aprovado em 2009, pelo Tribunal de Contas. O relator do mandado de segurança, ministro Marco Aurélio, votou pelo indeferimento da ordem. Depois disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e o julgamento foi suspenso. Em sessão virtual, a segunda turma do STF negou um pedido de extradição feito pela República Popular da China.
Para o relator, ministro Celso de Mello, que se aposentou no último dia 13, a China se qualifica como Estado totalitário e, por isso, não garante ao réu que é processado criminalmente no país os direitos básicos e as garantias processuais fundamentais inerentes ao processo penal democrático. O voto do relator foi seguido pela maioria da turma. O plenário do Supremo pode julgar amanhã se a revista íntima em estabelecimentos prisionais viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à intimidade, honra e imagem do visitante. Quem comenta esse e outros destaques da pauta desta quarta-feira é a nossa consultora jurídica, Karina Osgolotto. Olá, quarta-feira é dia de julgamentos no plenário da Suprema Corte. Dentre os temas pautados, um recurso extraordinário em que se discute se a revista íntima em visitantes e estabelecimento prisional viola o princípio da dignidade da pessoa humana, a honra, a intimidade e a imagem dessas pessoas. A relatoria desse recurso extraordinário, que tem repercussão geral reconhecida, é do ministro Edson Fachin, e a decisão proferida neste recurso poderá balizar a decisão em outros vários processos que aguardam a decisão da Suprema Corte sobre esse tema. Em pauta de julgamentos também uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do presidente, ministro Luiz Fux, em que são questionados alguns dispositivos do novo Código de Processo Civil, o CPC, que foi alterado em 2015, e na parte e dispositivos que concederam ao magistrado a possibilidade de adotar como medidas coercitivas para o cumprimento das suas ordens judiciais a determinação da suspensão da CNH, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação, ou a suspensão do direito de dirigir, a apreensão do passaporte e também a proibição de participação de concursos públicos e licitações públicas. Saber se essa determinação legal é proporcional aos direitos fundamentais previstos na Constituição é tema de discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade. E outras duas ADIs também estão na pauta de julgamentos, mas sobre matéria tributária. E nas duas se discute a incidência do ISS e do ICMS, tanto sobre licenciamento como cessão de direito de uso de softwares. Uma dessas ações é da relatoria da ministra Carmen Lúcia. O julgamento já foi iniciado, mas suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que também é o relator da outra ADI sobre esse tema, e o julgamento promete, caso seja apregoado, seja realizado em conjunto. Todos esses julgamentos você pode acompanhar aqui na TV Justiça nessa quarta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. Eu te espero. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou para o plenário virtual o pedido do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para tentar paralisar o processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa do Estado. Witzel foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça após ser denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em agosto, Alexandre de Moraes já havia julgado improcedente a reclamação do político, que questionava atos da Alerj envolvendo seu processo de impeachment. O julgamento está previsto para começar no dia 6 de novembro, próxima sexta-feira. E veja a seguir os destaques da sessão de daqui a pouco do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos já. A Constituição Federal é o principal instrumento normativo do país. É por meio desta Constituição que assuntos tão importantes para a sociedade como direito à saúde, direito à segurança e direito à educação são discutidos. A Constituição ela tem um papel importantíssimo também na construção de políticas públicas, políticas que visem uma sociedade cada vez mais justa e uma sociedade cada vez mais democrática. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral fala ao vivo do TSE e traz os detalhes da pauta de julgamentos de hoje. Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, na sessão administrativa de logo mais, os ministros vão analisar vários pedidos de envio de forças federais para diversas cidades do país durante as eleições 2020. As tropas vão ajudar a garantir a segurança e a normalidade da votação nesses municípios. Também está prevista na pauta um recurso sobre as eleições suplementares para o Senado Federal no estado de Mato Grosso. O estado vai ter votação para o Senado junto com as eleições municipais, porque o TSE cassou o Selma Arruda no ano passado por abuso de poder econômico e arrecadação e gastos ilícitos.
E William, é comum a gente pensar em política apenas quando o assunto é votação, cassação, esse tipo de coisa. Mas ele está presente no nosso dia a dia. Esse é o tema da primeira reportagem da série As Fases da Política. Quando falamos de política, o que vem à sua cabeça? Aposto que você pensou no partidarismo. E não há nada de errado nesse pensamento. Mas é preciso dizer que política não é só isso. Fazemos política todos os dias, seja no bairro em que vivemos, na escola ou na faculdade em que estudamos. Basta que uma ideia seja defendida. Nós fazemos políticas todos os dias. A política, a gente não consegue perceber, às vezes, o quanto nós somos agentes históricos e agentes políticos. Todas as escolhas são escolhas históricas que vão te moldando. Jean percebeu isso e há 10 anos é facilitador de uma associação internacional sem fins lucrativos. A instituição tem mais de 100 mil membros. Ela se propõe a melhorar a qualidade da alimentação das pessoas. Durante anos se falou que política não se discute, né? E isso foi um grande erro. Quando eu percebi que comer era um ato político, né? Que a política influencia, impacta naquilo que a gente come, aquilo que a gente coloca na nossa mesa, eu passei a perceber que sim, política se discute. O facilitador é voluntário, não recebe nada para fazer essa atividade, ou melhor, nada material, porque o ganho é maior do que o que a gente imagina. Dá uma satisfação muito grande, a gente está aí cansado, desanimado e tal, e recebe um retorno desse, é bem gratificante, significa que a gente está no caminho certo, né? O retorno a que Jean se refere são as mudanças comportamentais relacionadas à ecogastronomia, e se essas alterações causam impacto à saúde das pessoas, pequenas interferências no local em que vivemos influenciam diretamente a nossa vida. Presidente de uma associação de moradores há 4 anos, Cláudio transforma o mundo dos vizinhos. Já resolveu questões de segurança e a falta de saneamento básico. Só para você ter uma ideia, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 100 milhões de pessoas não possuem esgoto tratado no país, quase metade da população brasileira, o que causa mais de 300 mil internações por ano. 35 milhões de brasileiros sequer têm acesso à água de qualidade. Cláudio soluciona todas essas demandas na comunidade dele de graça. Você tem que querer fazer isso. Uma comunidade com diversas visões, com diversos interesses, com diversas histórias, né? Então, para solucionar um problema, cada um vai ter um perfil de solução. Então, acho que a grande arte aí da política, de você conseguir fazer algo, é trazer essas visões díspares, supostamente antagônicas até, para consensos, né? Para harmonia, para uma sinergia alavancadora. Mas então, vale mesmo a pena fazer a política no dia a dia? Eu acho que é a política mais pura, né? A política com um interesse maior, baseado talvez em princípios e valores universais, né? De querer realmente ajudar e solucionar um problema. As investigações da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná contam agora com o reforço de mais 4 procuradores da República. A portaria com os nomes dos membros do Ministério Público Federal foi publicada pela Procuradoria-Geral da República no Diário Oficial da União. A Força Tarefa em Curitiba conta agora com o apoio dos procuradores da República, Felipe Brasil, do MPF de Erechim, no Rio Grande do Sul, Leonardo Gonçalves, do MPF de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, Paulo Cardoso, do MPF de Oiapoque, no Amapá, e Ramiro Roquembar, do MPF de Sergipe. De acordo com o edital publicado pela Procuradoria-Geral da República, todos vão participar das investigações à distância, não farão viagens, não vão receber pagamento extra e vão continuar responsáveis pelos casos em que atuam em cada cidade. Os procuradores vão trabalhar em processos específicos de acordo com as limitações funcionais de cada um.
A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná conta agora com 17 membros da PGR. Ex-sócios da Boate Kiss vão ter que ressarcir mais de R$90 mil ao INSS por gastos com benefícios previdenciários. A decisão foi da Terceira Vara Federal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A AGU entrou com ação em 2017, cobrando os gastos com benefícios previdenciários de 2 segurados após o incêndio ocorrido em 2013 na Boate Kiss. A ação cobra dos 4 ex-sócios da boate a devolução dos valores, mais de R$93 mil com pagamentos de auxílio-doença e pensão por morte. E essa não é a primeira vez que a AGU busca na Justiça ressarcimento nesse caso da Boate Kiss. Em julho de 2013, o INSS ajuizou a primeira ação regressiva, pedindo ressarcimento dos valores relativos a 17 benefícios previdenciários concedidos em decorrência do acidente. Essa ação foi julgada procedente em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O processo agora está no STJ, aguardando o julgamento dos recursos interpostos pelos réus. Para a AGU, os segurados foram vítimas de acidentes de trabalho por conta da negligência dos proprietários, já que houve descumprimento de normas de segurança do trabalho, principalmente as medidas contra incêndio, como a permissão do uso de fogos de artifício, uso de material combustível no revestimento do teto, a ausência de iluminação e sinalização e rota de fuga eficiente. Além do ressarcimento dos gastos públicos, a ação busca incentivar que as normas de segurança e saúde dos trabalhadores sejam observadas, contribuindo assim para reduzir os altos índices de acidentes de trabalho registrados no país. Certamente, a vitória nessa ação regressiva ela tem um efeito pedagógico em razão da repercussão em âmbito nacional do caso, do número de vítimas, para servir como exemplo e incentivar o cumprimento das normas de segurança do trabalho por outras empresas e empregadores, não só pelo aspecto financeiro, mas essencialmente para preservar vidas e a integridade física dos trabalhadores. O incêndio na Boate Kiss aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 e deixou 242 mortos. O fogo teve início durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, que fez uso de artefatos pirotécnicos no palco. E no próximo bloco, CNJ aprova a resolução para a cooperação judiciária nacional. É depois do intervalo. A Constituição Federal é garantia de um Estado democrático onde o povo é o verdadeiro protagonista e esse ano está comemorando 32 anos de existência. Assim como temos o poder de alterar a ordem constitucional, com maior razão temos o dever de defendê-la. A defesa das instituições democráticas é de suma importância para o estado de bem-estar e pacificação social. O Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que estabelece as diretrizes para a cooperação judiciária nacional. A iniciativa vai aprimorar o compartilhamento de informações e a colaboração processual entre os diferentes ramos do Poder Judiciário. O objetivo da medida é garantir mais rapidez e eficiência ao trâmite de processos, em atendimento ao Código de Processo Civil, que tem a cooperação como um de seus pilares. A resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça permite que diferentes órgãos do Poder Judiciário possam colaborar com a realização de diversos atos processuais. Nós vamos poder agora, a partir de auxílio direto, atos concertados ou atos conjuntos, realizar medidas como comunicação de atos processuais, busca patrimonial, reunião de processos, a definição de um juízo comum e várias outras medidas que certamente vão repercutir no tempo de duração do processo e dar mais eficiência à prestação jurisdicional. A cooperação inclui atos processuais como intimação e coleta de depoimentos, gestão de ações repetidas, investigação patrimonial, busca por bens, apresentação de provas, também a transferência de presos, de bens e de valores apreendidos.
O compartilhamento de informações deve ser feito por núcleos de cooperação judiciária, formados por um desembargador supervisor e um juiz coordenador. Vários tribunais de todo o país estão implantando o sistema, que deve começar a funcionar em até 3 meses. De fato, é um instrumento importante para a desburocratização, né, e para dar guarida aos princípios da eficiência, da cooperação judicial, ambos previstos no Código de Processo Civil. É um trabalho, de fato, que vai gerar muitos frutos para o serviço do Poder Judiciário como um todo, traz inúmeras inovações, como inclusive a questão da cooperação interinstitucional. Então é um trabalho que precisa ser enaltecido, impõe aos tribunais que regulamentem, né, e que, na verdade, criem os seus comitês regionais, né, da cooperação judicial, de modo a facilitar e desburocratizar o serviço do Poder Judiciário. Cidadão pode ajuizar em seu domicílio ação sobre multa de trânsito aplicada por município de outro estado. A decisão do ministro Herman Benjamin do Superior Tribunal de Justiça. Um morador de Jundiaí, em São Paulo, pediu indenização na Justiça contra o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, alegando que o órgão de trânsito aplicou multa e apreensão do veículo dele injustamente durante uma viagem turística à cidade. O autor da ação afirmou que o próprio órgão público admitiu o erro em processo administrativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido do motorista para que a ação fosse julgada pelo Juizado Especial da cidade onde ele reside, em Jundiaí. O entendimento foi de que a Justiça Paulista não é competente para julgar causa contra entidade pública de outro estado da federação. Mas no STJ, o relator, ministro Herman Benjamin, lembrou que a primeira sessão do tribunal já decidiu, em outros casos, que a demanda ajuizada contra uma unidade da federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, com base no Código de Processo Civil de 2015. Na mesma linha dos precedentes, o ministro deferiu o recurso em mandado de segurança e recolheu a competência do Poder Judiciário de São Paulo para processar e julgar a indenização pela multa de trânsito. O município de Imperatriz, no Maranhão, foi condenado a pagar em dobro as férias de uma servidora pública concursada. Ela usufruiu do descanso na época correta, mas recebeu o benefício com atraso. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A servidora, contratada pelo regime da CLT, alegava que durante todo o contrato de trabalho entre 2011 e 2015, o município nunca havia pago as férias dela conforme determina a lei. Segundo a trabalhadora, o pagamento era feito como qualquer outro mês, até o 5º dia útil do mês seguinte, e a parcela do terço constitucional somente era paga no ano seguinte. O município sustentou que, como a servidora havia usufruído das férias dentro do prazo legal, não haveria razão para que o pagamento fosse feito em dobro. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região reformou a sentença que havia condenado o município ao pagamento em dobro. Para o TRT, o que gera a obrigação do pagamento é a sua não concessão, e a CLT não dispõe sobre a remuneração fora do prazo. O relator do recurso de revista da servidora na 3ª turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, assinalou que a lei determina que as férias, incluindo o terço constitucional, sejam pagas antecipadamente, até 2 dias antes do início do período de descanso. Ele citou a súmula 450 do TST, que firmou jurisprudência de que a omissão empresarial em antecipar o conjunto dos pagamentos de férias compromete o real usufruto do direito por parte do trabalhador. E quando isso ocorre, a remuneração deve ser feita em dobro, conforme estabelece o artigo 137 da CLT. A decisão foi unânime. O Tribunal Regional da 1ª Região em Brasília decide que candidato ao cargo de policial rodoviário federal vai poder assumir a vaga destinada a deficiente físico. Ele teve a nomeação negada pela banca examinadora do concurso. Ele foi classificado em 2º lugar no concurso, mas impedido de assumir por não ser considerado deficiente pela junta médica da banca examinadora. O argumento foi de que as doenças do candidato, que nasceu com os dedos grudados e tem perda da mobilidade articular, não se enquadram na lista de patologias descritas no Decreto 3.298 de 99, que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. O tribunal, no entanto, ressaltou que o rol das alterações físicas previstas na norma é apenas exemplificativo, podendo incluir outras doenças.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A seguir, você acompanha a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite. Até amanhã.